Por que você segue quem você segue? É isso que eu quero saber. Por que você segue quem você segue? Se você já é adulto, né? Dá para ter uma noção aí cada vez mais, cada vez um pouquinho mais ampliada de saber por que você segue quem você segue. Eu vou anotando durante a semana, vem muito por conta da minha percepção mesmo, alguns temas, né? Então eu vou escrevendo, né? No bloco de notas, escrevo ideias completas, tem muita coisa escrita aqui no bloco de notas, né? E esse era o início do vídeo, né? Falar, eu até vou ler um pedacinho aqui só para eu pegar o ritmo. O motivo principal de eu estar gravando isso daqui, constância. Constância é a chave, sempre foi e sempre vai ser. O mundo se movimenta de acordo com o quê? Com a ação. Então, uma ação causadora originou tudo, então nada acontece do nada. Sempre alguma reação gera uma reação. Esse é um dos princípios do Kybalion também. Tudo está em movimento, tudo vibra, né? Enfim, é um livro que eu recomendo vocês lerem. Acho que dá uma ampliada aí na visão. E o que eu queria dizer aqui sobre isso, né? Sobre por que você segue quem você segue, é que às vezes eu vejo, cara, eu já vi, quer dizer, todo mundo já viu, né? Pessoas que construíram. Vamos começar melhor essa frase. Quantas pessoas vendem curso de como vender curso? Quantas pessoas criam conteúdo, ensinando a criar conteúdo, né? E quantas pessoas, na maneira geral, assim, tipo, eu não sei fazer isso, mas eu vou trazer, eu vou comprar um conteúdo, ou eu vou baixar esse conteúdo, vou empacotar ele de uma maneira que eu desperte desejo. Tem trabalho no meio de tudo isso, entendeu? Tem ação, por isso que funciona. Então, eu vou colocar dois pontos aqui. E uma linha tênue entre você saber até onde dá para ir, até onde dá para confiar nessas pessoas, né? Porque se algo que você está aprendendo for prático, você conseguir colocar em prática e te dar algum resultado, tá beleza, pô. Você tem que também assumir a responsabilidade de que você escolheu comprar. Nenhuma dessas pessoas, por pior que seja um produto ou um serviço, te obrigaram a comprar. Ninguém pela internet colocou a arma na tua cabeça e falou, você vai comprar. Então foi você que comprou, você que se sentiu, como eu posso dizer, conduzido para essa venda, né? Ou para essa compra, no caso. Porque você está sendo o consumidor, o comprador. Enfim, o que eu queria dizer é um pouco sobre isso, né? Sobre você saber quem que você vai utilizar de referência para adquirir conhecimento, né? Então, eu vi, voltando àquele ponto, vocês viram já muitas pessoas, né, que o nível de consciência da galera, da massa, assim, do Brasil, vamos falar do Brasil, subiu um pouco. Isso quer dizer? Isso quer dizer que hoje já está na moda a gente falar, ou no sentido mais, já está mais no consciente geral de todo mundo que, esse cara está vendendo curso. Esse cara sabe tanto sobre isso, é tão bom o que ele está fazendo que ele vai vender um curso. Por que ele não aproveita e ganha dinheiro com aquilo? E existe um negócio, vocês querem descobrir mesmo, assim, no fundo, vou tentar ser muito prático nisso, tá? E bem generalista, eu vou generalizar mesmo agora. Quer saber se a pessoa que está te vendendo um material, um curso, no caso, né, da galera do marketing digital, ou vendendo uma baita de uma solução ali online, cara, pense o seguinte, se é tão bom, principalmente se é um negócio que ela está te vendendo, se é tão bom aquele negócio, se a forma, eu vou generalizar, mas eu vou funilar numa coisa. Eu estou vendendo uma coisa que ela é muito boa para um tipo de resultado, para fazer você ganhar dinheiro. Então você pode ganhar dinheiro de diversas coisas, empreendendo em diversos nichos. Porém, as pessoas vão aparecer dizendo que tem uma forma mais fácil, mais rápida de fazer isso acontecer. E aí você compra, né? E você comprando, você tem que perceber uma coisa. Antes de apertar o botão de comprar, pense o seguinte: se é tão bom essa forma de ganhar dinheiro, por que esse cara tá me avisando? Você realmente acredita que no mundo as pessoas são boas? Você realmente acredita que as pessoas que não te conhecem estão preocupadas com a sua ascensão, com a sua subida, com a sua virada de chave? Você realmente acredita nisso? Se você tem mais de 18 anos, você realmente acredita nisso? Cara, não é assim. Mas é porque eu sou bom e tal. Tudo bem.
quando você começar a ir para o mundo e você se debater com um monte de cobra, um monte de gente que já tomou tombo, pelas pessoas que dão tombo nos outros, né, que passam a perna, que não estão nem aí, cara, essas pessoas começam a mudar também. Então todo mundo meio que entra virgem na sociedade, né, inocente, e a pressão e a grande realidade de quem é predador tira a inocência dessas pessoas e elas se adaptam para sobreviver, certo? E, e aí você pode pensar, ah, mas a gente é muito ruim. Peraí, vamos dar uma ponderada então. Porque o mundo, do jeito que tá, a gente pode reclamar de tudo. É do jeito que tá, o melhor que deu para ficar. Pensa sempre nessa frase, uma frase que eu descobri ano passado com uma pessoa que eu conheci, num trabalho que eu tava. O mundo do jeito que tá, tem tanta gente louca, tem assassino, tem estuprador, tem gente estelionatário, tem gente, cara, do crime, tem de tudo. E ainda você consegue fazer as coisas, você consegue se divertir, você consegue ir pra praia, você consegue, entendeu? As coisas, as coisas ainda funcionam de certa maneira, né? Mas pensa o seguinte, ninguém que descobre aonde está o ouro vai te avisar, tá? Se essa pessoa descobrisse que ali era o ouro, ela pegaria todo o ouro para ela. Essa é a grande verdade. O que essas pessoas fazem? Elas descobrem uma forma de ganhar dinheiro, muito dinheiro. Só que para isso ela precisa vender algo. Ou ela vai vender a hora dela, de uma maneira muito cara, então ela vai vender a hora dela de forma muito cara. Tipo, cara, a minha hora, a minha consultoria, o meu tempo, ou a minha entrega de serviço, né, o meu tempo para dizer para você o que deve ser feito e o que eu vou fazer, custa X. Tem gente que tem um. Aí você vai vendo que isso é como a gente forma o salário das pessoas. Então, uma pessoa que fica. Um médico ele tem que dar uma hora do dia dele, por exemplo, para fazer uma consulta, vamos dizer assim. Né? Não quer dizer que é uma hora, tá, gente? Mas vamos só colocar um exemplo prático. Uma hora. Essa uma hora dele custou, sei lá, R$ 2.000. E a mesma pessoa que atende você no caixa, vamos supor, uma compra de uma hora, né? Ou uma cabeleireira, vamos colocar uma cabeleireira, né, que tá lá fazendo, vai ver o seu cabelo, o seu corte, vai entender o que você quer e vai te dar fazer um diagnóstico e vai te trazer um resultado também com base na expertise dela. Essa pessoa ganhou, por exemplo, sei lá, R$ 300. Você percebeu que a hora tem valores diferentes para a sociedade das coisas? E não quer dizer que essa pessoa, essa cabeleireira, não possa vender a mesma hora dela como uma hora do médico, tá? Isso vem muito através do branding, muito através do valor que você agrega à sua marca, tá? Mas a gente entra nisso. Qual que é o... Nossa, tô meio gordinho, né? Engordei muito, rapaziada, é foda. Mas é isso. Então, pensa o seguinte, ninguém que descobriu onde está o ouro vai te falar, cara. Muito provavelmente, e eu vou falar agora com certeza, tá? Porque eu já estive em operação assim. Eu já estive em operação que faturava mais de 1 milhão no mês. Então, isso aqui em Florianópolis. E o produto, ele nunca mudava. A única coisa que mudava era a oferta. E eu não tenho problema em falar isso, pensando tipo assim, ah, você vai falar a estratégia, como é que você vai vender então? Não, funciona do mesmo jeito. Não adianta eu falar aqui, não adianta esse vídeo bater milhões. Não adianta. Se você quer comprar e alguém faz uma boa oferta, você compra. É assim a vida, né? Eu não estou inventando nenhuma roda e não estou contando nenhum grande segredo. Mas muitas pessoas não percebem. E então pensa sempre disso. Eu vou comprar o curso desse cara que vai me ensinar a ganhar dinheiro. Eu vou ficar milionário igual ele? Não, não vai. Porque se isso desse milhões, como ele está oferecendo para você, ele não estaria oferecendo. Ele estaria fazendo exatamente aquilo que dá milhões, aquilo que dá muito dinheiro, aquilo que vai trazer um retorno financeiro legal para você. Aquilo que ele está te oferecendo é uma forma de você ganhar dinheiro. Não quer dizer que você não vai ganhar dinheiro. É aí que está o ponto X da questão. Aquilo que ele está te mostrando dá para ganhar dinheiro. Dá para ganhar um dinheiro legal também, né? Mas nunca é como uma pessoa que vai ganhar ensinando para muitas pessoas como ganhar dinheiro. É como você comparar o salário de um professor de uma escola com o dono da escola. Ensinar as matérias para os alunos, você recebe um valor por ensinar a matéria para os alunos. Mas o dono da escola, ele coloca diversos professores para ensinar a matéria para os alunos
paga um valor X e ele ganha na mensalidade de todos aqueles alunos que querem aprender sobre aquela matéria. Esse modelo do digital, de ensinar curso, de como aprender alguma coisa, se tornar um expert em alguma função, em alguma coisa, aprender EAD, nada mais é, eles não inventaram isso. Eles só colocaram isso por digital, eles foram bons nisso. Mas isso não é uma coisa que eles inventaram, isso é uma coisa que existe, é um ensino, é um curso, é uma faculdade, é uma escola, é a mesma coisa, galera. É o mesmo ofício, é igual falar marketing digital. Marketing digital não existe. Existe marketing no digital, offline, no offline, entendeu? O marketing, ele é o marketing, ele é o estudo do mercado. E você vai escolher estudar no digital características e conhecimentos e métricas que o digital fornece. Que outras métricas que você vai estudar para que você consiga aplicar uma estratégia para uma empresa no offline. Mas você vai aplicar estratégias de marketing. O marketing é a profissão, é o business, é o conteúdo, vamos dizer assim. Entendeu? É a fonte de conhecimento que você vai usar para aplicar, né? Onde tem lá os 4Ps do Philip Kotler, pai do marketing, né? Enfim, e então pense sempre nisso, galera. Sobre em quem que vocês utilizam para se inspirar e para pegar o conhecimento e tentar colocar em prática. Eu mostrar para vocês uma vida extraordinária, uma vida maneira, eu tenho bastante contato. Hoje, eu sempre tive uma pessoa de relacionamentos, eu sempre tive bastante contato, sempre estava em diversos locais, mesmo não ter vindo de família com grana. Meu pai não era não, ele ainda é músico, você não desaprende a ser músico, né? Então ele é músico, obviamente não era a principal profissão dele, mas ele ganhou muito dinheiro assim, né? No sentido de sustentou já a família por conta da música, fazer show em barzinho e tudo mais, né? Quem toca em barzinho sabe que não é muita coisa, mas funcionou, né? E por conta disso, por tocar a música do momento, né? Do momento não, mas por tocar as músicas que um certo público gosta de consumir, ele foi em muitos lugares. Muitas casas de pessoas que não tinham condições, porém, em muitas casas de pessoas com condições. Prefeito, trabalhou em lugares que tinha contato com essas pessoas, acabou fazendo network justamente por conta da música. E eu acabei entrando em diversos condomínios, em diversas casas, que eu acompanhava um músico que era meu pai. Então eu tive uma realidade muito interessante, assim, de trafegar entre dois mundos. Eu voltava para minha realidade, que não era ruim comparado a das pessoas que eu conhecia e do bairro onde eu morava, mas também não era boa de acordo com a que eu ia lá visitar, né? Então eu ficava entre os dois mundos e observando a grande diferença. Para uns eu era o boy, eu era playboy, e para outros eu era tipo assim, passava vergonha, né? Então você fala, caramba. E aí tudo isso é percepção de vida, enfim. Mas para que a gente fique bem direcionado, estava até falando isso com o meu sócio, né? Sobre eu ter muitas ramificações e às vezes isso me impede de não convencer as pessoas do que eu estou falando, mas de eu mesmo me perder às vezes no raciocínio de tantos assuntos que eu consigo trazer. Isso é um ponto, o ponto bom é que eu tenho muitos assuntos que eu gosto, sou interessado, né? Só que eu quero falar tudo de uma vez, e às vezes eu perco o fio da meada. Então, por esse momento eu estar voltando para a internet, né, mesmo que eu não tenha tido grandes resultados postando algumas coisas lá atrás, eu tive alguns resultados. E é interessante que teve pessoas que começaram a acompanhar. Então, eu sempre parei antes, né, de o negócio funcionar mesmo, assim, de vez, né, em diversos projetos. Mas o ponto que eu queria dizer hoje é com quem que você vai se inspirar. Cuidado, 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 cuidado. Se eu te falar muito que isso é tão bom, isso que me deixou milionário, vai ver se o cara ficou milionário com isso mesmo. Vai lá ver se o cara ficou milionário com o que ele tá falando, que a vida que ele tem, ele ganhou porque ele adquiriu a vida que ele tem fazendo exatamente aquilo que ele está te ensinando. Vai ver se é isso. Porque no caso que eu estive, não era isso. E eu vi muitos também que não era. Mas eu estive dentro de uma operação assim, né? E aí que eu, Diego, hoje estou fazendo? Eu estou fazendo uma coisa bem interessante. Eu percebi uma coisa. Na época do marketing digital, assim, né, vamos dizer assim, eu vou usar marketing digital só para a gente não ficar sendo chato e falar, marketing digital não existe, mas para a gente ser prático. Marketing digital, rapaziada,
eu ficava pensando assim, quando eu via alguns criativos, via alguns patrocinados, algumas coisas, eu ficava pensando meio que, não tô falando das empresas que entregam algo sério, mas da grande massa que começou a utilizar esse recurso. Eu olhava e pensava assim, não é possível que as pessoas acreditam nisso, não é possível que as pessoas compram com isso, agem de certa forma, lide para lá, lide para cá, mesmo tendo feito faculdade de marketing, eu não acreditava tanto nesse potencial, né? Eu não estava enxergando. Então é mérito de quem acreditou também. Por isso que eu não estou falando que os caras são ruins por inteiro, né? Tem que analisar profundamente as situações. Mas eu achava que isso é uma parte que eu olho e sinto assim, tipo, cara, eu tentava enxergar de forma mais profunda e eu falava assim, pô, o povo não é besta assim, só que o povo é besta assim, mano. A galera se emociona muito e compra na emoção, e depois que eu fui aprender várias técnicas de venda, parar, eu percebi algumas coisas. Interessante que eu vou falar agora, né, nesse vídeo, porque são experiências reais, tá? É a minha visão real do mercado. Eu não botava tanta fé que a galera conseguia fazer muita grana com marketing digital até 2024, para você ver como eu estava atrasado dentro desse mercado, mesmo estando do lado, mesmo trafegando no mercado artístico, mesmo estando perto de rede social, mesmo às vezes criando conteúdo na época que a minha geração, né, a galera da minha geração, né, de 1996, essa época aí, galera que em 2014 estava com 17 anos e tal, eu olhava e pensava, tipo assim, essa época eu tinha um grande potencial de estourar, mano. Tinha contatos, era jovenzinho, tava na escola, criava alguns conteúdos, comecei a gravar uns negócios e tal, tinha um grande potencial, só que eu era uma pessoa muito indecisa. Essa é a realidade. Eu não sabia. Eu queria ser visto de uma forma específica, mas não sabia. E aí eu tenho as outras coisas que eu poderia fazer para me dar audiência, eu não queria muito fazer porque eu achava meio zoado e tal, parará. Eu não queria ser, e tinha medo de ser reconhecido assim, não consegui mais reverter essa situação. Foi um erro meu, porque se você, eu sabendo a inteligência que eu tenho, o potencial que eu teria revertido. Tenho certeza que sim. Por isso que hoje eu tô aqui, voltando, entre várias pausas e voltas, né? Hoje eu tô aqui de volta, porque de alguma maneira, alguma consciência aqui bateu. Eu vou falar para vocês sobre o que eu tô pensando hoje, né? Como eu encaro esse tipo de coisa. E, cara, para encerrar essa parte, tudo que você vê que dá muito dinheiro, alguém tá falando, isso aqui dá muito dinheiro, cara, você vai ter a vida que eu tenho, você vai fazer mais rápido, porque eu fiz o caminho das pedras, hoje eu consigo trazer um caminho mais rápido para você. Esquece, rapaziada, esquece. Golpe. Esquece. Rico igual ele você não vai ficar. Renda extra você pode até fazer, mas rico igual a pessoa você não vai ficar. Porque essa pessoa ganha dinheiro escalando o serviço dela, vendendo muito daquilo que ela está falando para vocês, para vocês. E é isso que deixa ela muito rica. É o que eu te falei do dono da escola. Ele é um cara que vende apostila para todas as pessoas que compram, que se matriculam. E o vendedor de curso é a mesma coisa. Ele vende, ele ganha dinheiro de todo mundo que compra o curso. Né? Ele é o dono da escola, pô. Entendeu? Então, não importa do que for o curso, cara, tá ligado? Ele é dono da escola, ele que vai ganhar dinheiro na venda, na escala dessa venda. E eu fui entender muita coisa depois, vindo para cá, participando de diversas operações. E hoje, por que eu tô aqui? Porque eu vou utilizar, e eu estou utilizando, estratégias que funcionam dentro do digital, até hoje. Né? E vai funcionar por um bom tempo. Porque o digital, ele só é uma forma de você vender, ele é só uma vertente, entendeu? O vender é vender. É o que eu te falei. O marketing é marketing. Vendas é vendas. Você só vai mudar a ferramenta. Aonde você vai vender? Então, persuadir, encantar a pessoa, ser técnico, fazer perguntas, mexer com o emocional, isso você faz em qualquer lugar. Só que com o digital você consegue fazer também. E é por isso que eu estou utilizando a ferramenta digital hoje para poder falar sobre isso. Porque eu sei do valor do que eu estou falando. Eu sei. Antes você pode perceber, é que se você encontrar algum vídeo antigo, não sei se vai ter, eu excluí, mas eu era uma pessoa meio indecisa, assim, na hora de falar algumas coisas, né, eu não botava tanta pressão na hora de afirmar algumas coisas. Hoje eu só sei que nada sei, né, eu tenho essa filosofia para mim, mas hoje eu tenho, a experiência me deu uma bagagem para falar algumas coisas com mais pé no chão, é por isso que eu falo dessa maneira hoje. E um ponto muito interessante é que hoje eu estou utilizando dessas técnicas e eu vou utilizar de todas as técnicas que os pilantra, que os vendedores safados, que todo mundo que mete o louco e que engana mesmo, sem dó, mas sem dó mesmo. Tem gente, porque pensa o seguinte,
Quer dizer, deixa eu continuar falando sobre isso, senão eu já vou entrar nas ramificações. Cara, eu vou usar todas essas técnicas. Só que no fundo, eu vou vender uma coisa que funciona. E esse vai ser o diferencial. Então, se eu não usar das técnicas para poder ofertar e aparecer entre os meus concorrentes, eu nunca vou ser visto. Então, eu estou começando a utilizar de muitas técnicas, testando algumas abordagens, algumas coisas que eu não admiro tanto, que são coisas que talvez eu nem quero ser visto com elas, mas que me estão trazendo resultado, que vão me dar a chance de alguém um dia ver isso aqui que eu estou falando, entendeu? Isso aqui é o fundo já praticamente do funil, porque até a pessoa chegar aqui e ver sobre isso e ficar até aqui e vendo o que eu estou falando agora, as pessoas que vêm até aqui, elas são muito interessadas em conteúdo, na informação rica que a pessoa pode passar. Só que e essa pessoa tem saco para ouvir, porque ela quer aprender e que ela quer tirar alguma coisa do que eu tô falando para aplicar na vida dela e mudar. Tipo assim, vai, Diego, fala alguma coisa aí, cara, me desperta alguma emoção, me traz algum conhecimento que eu possa aplicar para eu sair daqui depois desse vídeo e ter valido a pena, cara. Porque é por isso que eu vou voltar para ver o seu próximo vídeo. E muitos não vão estar aqui. A maioria não vai estar aqui, né? Por conta disso. Porque para estar aqui, a pessoa tem que querer isso. Isso eu tô falando porque eu sei que hoje tem valor do que eu tô falando. Eu sei, eu sei. Então, para que eu consiga aumentar um pouco mais desse valor, eu vou falar umas coisas mais práticas aqui. Então, o que que eu tô fazendo? Eu tô pegando todas as estratégias, as ofertas. Ofertas não, vamos dizer que oferta tudo dentro das estratégias, mas todas as estratégias que esses caras usam para poder chamar atenção, aparecer, eu estou utilizando. Só que no fundo eu vou vender um produto muito bom, porque não é crime você vender um produto ruim. Sabe quando você vai nessas lojinhas de 99, essas lojinhas baratinhas, não sei o que, do 10, que é tudo R$ 10, tudo no 99, tudo não sei o que. É crime vender produto ruim? Não, né? Não é crime vender produto ruim. E no digital é a mesma coisa. Os caras podem vender coisas que não funcionam, que estão desatualizadas, que não são tão boas, que você aplicar não vai te dar tanto resultado. Não é crime. Então os caras vendem a rodo, porque eles mostram o resultado de uma vida de sucesso, digamos assim, com muito bem material, com liberdade e tudo mais, e você compra por conta disso. Mas não é isso que dá o dinheiro, entendeu? O que eu vou fazer é usar essas mesmas técnicas. Vocês vão ver daqui a pouco, né? Tá entrando mais recursos aqui com a minha empresa, eu tô me reajustando, porque empreender não é fácil, e esse é o caminho viável para mim, pela personalidade que eu tenho, pelas ideias que eu tenho. O empreender para mim é um pouco mais, eu me sinto mais como se eu estivesse nadando e pegando uma onda certinha do que eu estivesse tentando passar arrebentação. CLT para mim é isso. Mas ele foi importante para eu poder aprender algumas coisas. Mas eu me sinto mais livre, me sinto mais adaptado, mais confortável empreendendo, mesmo tendo as dificuldades do empreendedor, que é onde eu consigo ver as ideias em prática. Enfim, então eu estou te dizendo isso porque você me ouvir, vocês vão ouvir uma pessoa que está empreendendo e está vivendo de empreender. Eu estou numa cidade praticamente sem amigos, praticamente sozinho, de família mesmo, tem só minha mãe aqui comigo. Então, não tenho mais nada. Tenho alguns amigos, obviamente, que eu acabei fazendo aqui, né, uma pessoa que mora aqui, que veio da minha cidade, né, mas a vida nos deixa muito tempo distante um dos outros, né? Conquistei família quanto namorada da minha mãe e tudo mais, mas, mas eu e meu sonho somos só, cara. Então, eu sou sozinho porque eu tenho meus objetivos, o meu mundo para viver, e eu compartilho de alguns momentos meu com essas pessoas, mas o meu objetivo é claro. Eu não vim aqui para Floripa porque eu quis, mas eu estou contente aqui. Só que eu quero voar, cara. Eu quero estar em locais diferentes do mundo, eu quero viver, eu quero poder sonhar, eu quero poder ir com um recurso para poder empreender em outros lugares, para poder ter ideias, para poder gerar movimento, gerar dinheiro, gerar prosperidade. É o que eu quero, né? Então, para isso, eu me abdico de algumas coisas, né? Não tem essa parada de equilíbrio. Essa parada é uma... Na prática, não tem essa parada. Você pode se sentir pleno sobre as coisas, é diferente. Mas as coisas não estão equilibradas, saca? Então, eu sou uma pessoa que está falando para vocês, que está criando conteúdo, que está trazendo informação e que os conteúdos que eu estou fazendo hoje no meu Instagram, você pode olhar na data de hoje. Hoje eu estou fazendo alguns conteúdos que eu acho meio tipo, tá ligado? Né? Mas é uma forma de eu construir audiência, porque
é eu chamando a atenção de pessoas para saber quem eu sou, para poder chegar aqui, ó, e daqui poder, quererem ver o que eu faço, como eu ganho dinheiro de verdade, e se for meu público do que eu tenho hoje, eu vou vender. E se não for o público que eu tenho hoje, eu vou entender para poder escolher, criar algo de valor para essa nova audiência que está chegando para vender alguma coisa. Porque meu foco, meu objetivo é prosperar. Eu vou prosperar vendendo e gerando emprego. Né? Então, se eu gerar riqueza para você, se eu gerar riqueza para mim, tá tudo certo. É isso. Mas hoje eu tenho uma empresa funcionando. Eu tenho uma empresa que tem caminhos, que tem funis de aquisição de clientes, né? Eu recebo clientes através do digital, eu recebo clientes através de movimento orgânico, e dentro do digital também através do pago, né? Só que eu tenho funil também hoje de outbound, de ligação. Então, tem uma pessoa que está fazendo prospecção ativa, né? Já passaram pessoas aqui, passaram pessoas que tentaram me enganar, mas não tem problema. Essa é a vida, né? A gente está preparado para isso. Então, é, toda essa experiência que eu tive aqui em Floripa, eu vou falar muito disso quando eu trouxer uma pessoa aqui. Um dos próximos vídeos aí nessa semana ainda vai ser com uma pessoa do qual a gente vai até lançar um produto junto aí, muito bom, por sinal, que eu já falei, mas eu só vou falar quando essa pessoa estiver aqui, porque aí vai ser um conteúdo colaborativo bem interessante, uma collab muito massa, né? Uma pessoa aí que eu admiro, que me ensinou muita coisa principalmente dentro do mundo digital. Já trabalhei com essa pessoa, sou um grande amigo, me considero um dos poucos amigos, eu conto numa mão meus amigos hoje, em uma mão apenas. Eu tenho colegas, pessoas que eu gosto, pessoas que eu converso, pessoas que eu saio, mas amigo, eu tô falando amigo, né? Eu conto em uma mão apenas. E essa é uma dessas pessoas, então ela vai estar aqui, né? Ela me ensinou muita coisa também, ele me ensinou muita coisa, né? Também sobre o mercado digital. E hoje nós dois, ele vai voltar para o digital e eu tô entrando de vez, né? Então, isso que é bem maneiro, né? A amizade sempre prevaleceu. Enfim, rapaziada, eu sou uma pessoa que eu tô falando tudo isso porque hoje eu tenho o que falar. Hoje, quer dizer, a gente sempre tem o que falar perante o momento que a gente tá, né? Daqui a um ano eu vou olhar e falar, putz, você tava falando, cara. Mas hoje eu olho, posso olhar daqui a um ano, olhar para hoje e falar assim, pô, pelo menos você é um cara que tava falando a verdade. Você tem uma empresa, você vive dela, você tá empreendendo, você não veio de berço de ouro, você tá mostrando para as pessoas sobre que é possível. Você vai trazer conteúdos aqui ainda riquíssimos e técnicos para as pessoas aprenderem e desenvolverem habilidades e conseguir aplicar isso daí na ideia delas. Pô, meu sonho é ser nutricionista, meu sonho é ser tal coisa, eu quero fazer tal coisa, eu quero ser designer. Como é que eu utilizo estratégias do digital para expandir meu negócio, para atingir mais pessoas, mas qual que é o real modelo de negócio que me permite ganhar dinheiro, né? O digital, ele potencializa, depende do nicho que você vai atuar, eu acho que todo mundo tem que estar no digital, mas não necessariamente você vai ganhar muito mais dinheiro só por causa do digital. Não é assim. Não é assim, as coisas não são assim. A galera esquece que existe o offline e que você é uma pessoa offline. Você, eu sem ligar a câmera, sou uma pessoa offline, entendeu? Eu tô ali me movimentando, eu desço aqui, falo com o pedreiro que tá arrumando o prédio, falo com o síndico, falo com as pessoas, então vou na rua, me comunico, então eu sou uma pessoa, nós somos pessoas offline. A gente usa o digital para trazer tudo que a gente já viveu para cá e criar coisas aqui, com outras pessoas no digital. Então, você entende que você é a fonte das coisas e o resto é só ferramenta, é só meio. Isso que eu tô te falando. Então, você tem que criar alguma coisa que tenha valor no mercado para ganhar dinheiro. E se isso tiver muita demanda, ou demanda suficiente, e você entender que você pode dominar, de certa forma, esse mercado, na sua cidade, por exemplo, eu vou ajudar essas pessoas. Eu quero criar um produto para esse tipo de coisa, né? Então, para que você consiga. Só que eu não consigo fazer isso se eu não me tornar especialista, ou se eu não criar coisas muito bem afuniladas para esse segmento. Óbvio que tem coisas que funcionam de uma maneira geral. Só que você tem que saber que se você for empreender dentro de um setor, criar algo, criar uma empresa, trabalhar de forma autônoma, você precisa gerar demanda todos os meses para que você consiga se manter. Senão, você não vai conseguir se manter. Você tem que gerar uma demanda, né? E eu estou aqui hoje, isso aqui também faz parte de gerar demanda. Eu estou nesse movimento também para gerar demanda, para que isso também seja uma fonte futura, a médio e longo prazo, de aquisição de clientes orgânica, gratuita.
um CAC zero, né? Então, o movimento ele é importante por conta disso. Além de eu expor as minhas ideias, além de eu expor o que eu estou pensando, né? É uma forma também de eu reverter todo esse conhecimento em dinheiro, em clientes, né? E que esses clientes possam se sentir satisfeitos com o que eu estou entregando. Não só uma ideia, mas um conhecimento que é aplicável, independente do formato que eu esteja entregando. Se é algo estruturado, documentado, se é algo aqui por vídeo, inspirador para levar vocês para outro caminho, que é onde já está pronto algo, né? Então, hoje, na Chave Dourada, eu tenho uma empresa focada no mercado imobiliário. Essa empresa ela tem soluções em 360 graus. Por quê? Porque eu penso assim, entendeu? Porque eu enxergo a solução dessa maneira, porque eu quero dominar e eu quero fazer diferente. Eu olho as soluções, mesmo sendo um mercado tradicional, gigantesco, desde quando o mundo parou de ser nômade, se tornou um mundo onde a gente começou a se adaptar e construir cidades, existiu os impostos, existiu o mercado imobiliário se inaugurou, digamos assim, e hoje ele é um mercado gigantesco, tem pessoas de diversos nichos, de diversas profissões dentro do mercado imobiliário exercendo funções e soluções isoladas. A minha solução, ela é 360. Por quê? Porque eu, nessa empresa que eu trabalhei, que eu te falei de modelo de negócio, de mercado digital, vendia curso e tal, teve um produto lá em específico que custava 15 mil, era vendido por 15 mil, mas era um modelo de negócio que a empresa aplicou no negócio dela, da própria empresa, e deu certo, eles empacotaram para lançar para diversos nichos. E aí, se você quisesse escalar no digital, você ia lá e comprava, né, cara? E eu era a única pessoa que estava dentro desse modelo, que subiu de cargo ali dentro e que foi para o pós-venda desse modelo. Então, eu era um analista de negócios, né? Ou o famoso mentor desse produto. E só tinha eu ali responsável. O líder de CS da época, do setor do sucesso do cliente, ou Customer Success, Customer Experience, vamos dizer assim, essa pessoa, que era líder desse setor, ela falou assim, eu deixei você fazer essas 2 semanas para você aprender essa profissão nova e também para você conseguir executar e entender como é que funciona. Mentira! E a pessoa só tava ali, tipo assim, cara, eu não quero trampar muito, o moleque quer trampar, precisa, então mete marcha, faz o trampo aí. Só que para mim não era um problema, porque eu queria aprender, porque o que me faltava era no conhecimento. Porque antes de eu ir para lá, meu head comercial da época falou isso para mim, Diego, me chamou para almoçar e tal, não sei o quê. Estou encurtando bem a história, onde eu vou falar com mais detalhes sobre isso, e espero falar isso em um podcast aqui em Florianópolis ainda, quero estar em algum podcast aqui, estava pesquisando alguns, para poder falar algumas coisas da trajetória e falar sobre a chave dourada, né? Mas encurtando bem a história, ele falou assim, cara, mais dinheiro você não vai ganhar, pode ganhar mais conhecimento. Mandou essa. Aí eu falei assim, então eu vou buscar mais conhecimento. E fui. Então, eu poderia ter sido closer, quer dizer, eu fui, né? Mas eu poderia ter ficado só nessa função e só ia ser um vendedor. Se eu saísse de lá, só ia saber fazer isso. Vendas é super importante para todas as empresas, mas para mim, especificamente, como profissional, eu já tinha aprendido e eu saberia que eu ia aprender a vender mais ainda, estando no negócio, né? Porque tudo precisa vender. Mas eu já tinha essa experiência, mais que todas as outras. Então, eu queria aprender coisas que eu nunca aprendi. Então, eu saí de uma posição que a curto prazo ia me dar mais dinheiro, então as pessoas olhavam e falavam, mano, o que você está fazendo? Poderia ganhar 7, 8, 10 mil reais aqui, e tu vai sair para ganhar 3 e pouquinho, sei lá, né? Só que, cara, eu vou aprender uma coisa de acordo com meus objetivos de vida. Não tá entendendo? Você não tá entendendo. Você trabalha numa empresa e essa empresa, ela deu certo, ela fatura bem, ela paga todo mundo aqui, inclusive você. E ela pegou tudo isso que funciona, esse modelo de negócio que ela comprou de fora e adaptou no dela, né? Porque o dono foi comprando, estudando, aprendendo até o negócio andar. Quando andou, ele empacotou um produto que fala exatamente como fazer isso. E eu quero aprender como é que faz isso, porque meu sonho sempre foi empreender em grande escala. Milhões nunca foi uma coisa distante da minha mente, né? Então agora eu tô tendo a chance. Agora que eu virei a chave em outras situações da minha vida, porque eu estava levando uma outra vida totalmente diferente, e eu tô tendo a oportunidade. E eu vi que existe uma oportunidade de alguém exercer um cargo do qual eles vão contratar de fora. Não, nem fudendo. Jamais, cara. Quem vai assumir esse papel, quem vai conquistar esse espaço sou eu. Aí a pessoa pode olhar e falar assim, né? Às vezes o dono da empresa ou alguma pessoa olhando e falando assim, cara, o cara se matando por um trampinho de merda. Só que, cara, vocês não estavam entendendo o que eu queria. Pode falar o que quiser.
Eu sei que a profissão ali em si não ia me dar muita grana, mas eu ia aprender uma nova função dentro do mercado digital que eu não sabia qual era. E o meu olhar sempre foi muito mais profundo das coisas. Isso é uma coisa minha, isso eu sei. Então eu não preciso provar, não preciso de aplauso, não preciso de porra nenhuma. Eu não preciso que ninguém fale para mim que eu sou bom ou não em alguma coisa. Eu sei aonde eu tô, no nível que eu tô, de acordo com a minha consciência, né, do que eu consigo atingir hoje, do que eu consigo alcançar de iluminação. Eu sei, eu tenho um bom senso do que falta e eu tenho um bom senso de onde eu tô. E eu vou usar estratégias para poder chegar lá. Então, quando eu vi essa oportunidade, eu falei, eu fiz acontecer. Ninguém me colocou lá, eu fiz acontecer. O líder comercial saiu para viajar porque estava meio triste, longe da família, cada um tem um perfil, né? E nesse momento eu me aproximei de outras pessoas, que era o líder do CS, que era o do pós-venda. Fui intencional, mexi com o ego dele, falei que eu queria estar lá e tal, não sei o quê. E aí foi até um insight que ele falou assim: você não usa o chat GPT, não? Eu falei, não. Ele até falou, tipo assim, cara, tem que usar, pô, não sei o que, não sei o que, o seu líder comercial não usa, por isso que ele não entrega relatório, eu faço tudo aqui e tal. E foi onde eu voltei a usar o GPT, porque eu tinha esquecido, não estava usando. Aí eu falei, porra, e aí foi onde eu, cortando muito assunto, né, várias experiências que eu tive ali dentro, que eu vou falar para vocês, várias experiências, que tipo de, tudo que eu fiz para poder chegar nesse momento de ser uma pessoa que mesmo querendo a oportunidade que existia, cavou a oportunidade sabendo que ia conseguir, que eu não ia dar esse tiro sem saber. Eu tinha certeza que eu ia conseguir, né, mesmo sabendo da dificuldade que eles estavam pensando, que eles não estavam cogitando subir alguém de cargo, e sim contratar alguém de fora. Só que eu fui para lá. Quando eu fui para lá, eu fiz o que eu fiz, né? Eu desenvolvi o quê? Eu vi todo o material, eu tive em contato com todo mundo, e tinha um grupo que era Mastermind. Esse líder de CS me colocou também no grupo do WhatsApp. Aí tava vários nomes, cara, vários nomes aqui de Prudente, vários nomes aqui de Florianópolis, que as pessoas compram ingresso. Até a namorada de um cara que era amigo meu, dentro do mercado, que é produtor tal, musical, ela veio aqui para ter palestra com esses caras e tal, assim, né? Porque os caras têm nome, tem volume, tem audiência e tudo mais, né? E eu tava no WhatsApp dos caras, podendo mandar mensagem ali no WhatsApp dos caras, os caras iam ver, né? Então eu tava em contato, eu não tava dentro do evento em si, mas tava dentro do grupo do evento. Então eu vi, cara, eu tava muito próximo de, tem muito detalhe ainda que eu não vou falar aqui. Mas enfim, mas eu estava dentro ali. E ali, cara, é onde corta caminhos, né? Porque até você dar vamos supor, até você formar seu primeiro bolo de dinheiro, você não tem como cortar muitos caminhos, você não tem muitos contatos. Os contatos eles vão fazendo você dando uns upgrades um pouco mais rápido, né? Obviamente, se você é uma pessoa boa de network, ou já está inserido num bom network desde nascença. Mas você tem que galgar mesmo assim, trampar e fazer as coisas. Quando você chega a um certo momento onde você tem um faturamento interessante, você pode pagar para estar em locais com informações mais seletas. E essas pessoas faziam isso. Como é que eu pago para estar numa informação de pessoas que já estão faturando, sei lá, 1 milhão no ano, né? Então você pode pagar seus 50, 60, 30 mil por ano ali para poder ter acesso a isso, né? Para ter um encontrinho uma vez por mês. E mesmo você pagando esse valor, compensa por quê? Porque você paga esse valor em, sei lá, em 12 vezes, não sei, né? Pode ser, eu acredito que foi muitos assim, né? E você consegue ter acesso a operações de outros perfis no seu nível, né? Maiores que você, mas pessoas que já estão faturando, que já chegaram no 1 milhão, e o número já não é um número distante da operação delas, do dia a dia, de faturamento, eu falo, no ano, tá? Não precisa ser no mês. E as pessoas querem atingir 1 milhão no mês, querem atingir 2, 3, quanto mais puder, conseguir atingir melhor. E ali você vai vendo algumas coisas. Então, eu fui observando isso, fui lidando com isso, fui vendo todos os resultados, testes, dúvidas dessas pessoas, né? E aí eu vejo o pessoal vindo para cá para esse summit, essas paradas, eu falo, pô, tirando foto com os caras. Tipo, a galera se emociona e também usa de brand também para falar que tava com essas pessoas, mas não tiveram conexão com essas pessoas. As pessoas não são amigas delas. Você tiraram uma fotinha e você pagou para tirar foto, praticamente. Você pagou para estar no evento, você pagou para tirar foto, tipo isso. E eu estava num acesso de novo na minha vida de network novamente, só que para outro mercado, né? Eu falei, interessante isso aqui. Então eu vi muita coisa de perto e além de ver, eu estava em operação dessa empresa. Eu tive impacto dentro da operação dessa empresa. Eu sei o que eu fiz, eu sei o que eu falei para os meus líderes e o que eles aplicaram, que vieram da minha cabeça. Eu sei.
Eu sei o que eu aprendi com eles, eu sei o que eu aprendi na operação, eu sei o que eu vi, eu sei o que eu deixei de mostrar para não me colocar em situações que não ia me dar tanto retorno, mas que eu ia ajudar no dia a dia da empresa. Por isso que eu falo que eu tenho opiniões impopulares, porque eu deixei de mostrar que eu sabia fazer algumas coisas porque eu não queria que soubessem. Não queria fazer coisas que não me davam conhecimento, não me levavam, não me traziam dinheiro ou conhecimento que mudaria a minha vida. E eu estava numa operação onde eu queria aprender o conhecimento que faz aquela operação rodar. Esse era meu objetivo. E quando eu fui para essa operação, até voltando agora para falar de quando eu fui para essa operação, subir de cargo, você só vai ter mais conhecimento, não vai ter dinheiro. Então eu vou querer conhecimento aí, e daí eu subi. Esse líder até me falou, né, cara, ó, o fulano tá te passando a lábia, tá te enganando. Só que, mesmo sentindo uma coisa estranha desse líder de CS, sabendo que poderia ser isso mesmo, eu ainda fui, porque eu estava muito confuso, porque era uma empresa que, tipo, cara, era uma situação delicada, né? Tipo assim, tipo assim, já vendia uma parada meio que era meio enganosa. Então, tipo assim, cara, a galera já não tava mais nessa, né? A galera da massa, assim, não entendia muito, né? A galera tava trampando, achava que não achava muita coisa, né? Era muito enganada, era muito inocente ainda. Mas os líderes já não. Os líderes eram bem ligeirinhos, né? Principalmente o líder de CS. E eu queria colar com ele porque eu queria aprender isso. Falei, o que que esse cara sabe que eu não sei, pô? Preciso saber. Já que eu tô aqui, que eu não vou fazer isso? O que eu tenho a perder, meu irmão? Tá ligado? O que eu tenho a perder? E aí eu fui. Quando eu fui, só tinha o onboarding desse material pronto. Tinha um produto pronto no ar, né? O marketing tinha estruturado o que ia lançar, os conteúdos, as páginas de vendas, landing page, os criativos, e tinha só o onboarding. Tipo assim, o cara chegou, o que é o onboarding? O famoso pontapé inicial. O que eu vou colher desse cara para poder criar, para ter uma trilha de aprendizado, de aplicação desse conhecimento que eu estou falando que eu sei, que eu estou vendendo, para ele. Quando eu fui para lá, rapaziada, não estava pronto. Eu aprendi a trabalhar com o sucesso do cliente, ou analista de negócios, né? Enfim, eu aprendi a trabalhar no pós-venda de uma empresa. Nisso eu tinha tido experiência no conexões com marketing, algumas coisas, eu perguntava muita coisa, participava de algumas reuniões, e dentro do comercial, que é onde eu estava inserido, mas criando essas conexões, e eu fui para o pós-venda. Nisso eu já era formado em marketing, tá? Então eu não entrei nessa área. Mas eu estava flertando, vendo o carinha do design, entendendo algumas coisas do tráfego pago, mas por pouco, assim. E aí eu entrei nisso daí. O líder de CS foi lá e me colocou lá e falou assim, vou te puxar para cá então, convenci o pessoal que você é uma boa opção. Falei, marcha então, bora para cima. E fui. Quando eu fui lá, não tinha pronto nada, não estava pronto o acompanhamento para esse produto. Em 2 semanas, eu estava no estado de flow, porque eu virei a chave, tá ligado? Eu tinha virado a chave da outra vida para cá, é o que me fez entender sobre trabalho, de verdade mesmo, tá? Sabe? E aí eu comecei a acelerar de forma muito rápida, muito rápida, muito rápida. Então, o que que eu vi? Não existe uma trilha de pós-venda para esses caras do produto de 15 mil. Não está pronto. Alguém precisa fazer. Quem é que fez? Eu. Fui eu que fiz. Do zero. Eu não sabia o que era trabalhar como pós-venda, o que era a função, a profissão, o sucesso do cliente. Nunca tinha escutado essa palavra na vida. Isso em 2024. Julho, mais ou menos. Nunca tinha ouvido falar. Fui lá e montei uma trilha do zero. Usei de referência do outro produto para ele, que era um produto B2C. Eu usei de referência para montar meu material visual ali, né? A parte do design, como eu ia fazer essa trilha. Mas o conhecimento em si, que era o que ia ser colocado lá, eu perguntava as coisas pontuais para esse líder de CS, e ele ia me passando, e eu fui desenvolvendo, porque ele era um cara inteligente. Então, só que ele é um cara que não estava tendo trampar. Depois eu te falo o que aconteceu, mano, nessa situação, que esse cara, velho do céu, meu Deus. Mas, enfim, eu estava querendo aprender. Eu montei uma trilha inteira. Eu aprendi uma profissão em 2 semanas, só que eu fui aprender de fato quando eu comecei a colocar em prática, né? Mas eu tive que desenvolver a parte teórica, tudo. É como se eu tivesse lido uma profissão inteira e falo assim, ó, agora cria o material que você vai aplicar. Para a empresa aplicar, e você que vai aplicar. Por que eu fui lá fazer essa profissão? Porque eu pensei, pensa comigo, vê se estou muito louco. A empresa está vendendo o modelo de negócios dela com todas as páginas de venda, os códigos JSON,
conteúdos de marketing, venda, parte comercial ali, tudo, a parte de prospecção, de venda, de script, de todo o modelo de negócio deles, o marketing, a quantidade de criativos, os ganchos, os resultados, tudo que deu certo ali. Eles estão vendendo isso por 15 mil. Então, tipo, o preço eles que escolhem. Então, não é que custa 15 mil, é o preço que deu. Mas beleza, vamos falar aqui 15 mil. As pessoas estão pagando 15 mil, umas pagaram menos, outras mais, pegaram 2, 3 cadeiras, então a galera dá um jeito, porque é amigo de fulano, amigo de ciclano, então essa panela acontece normal para poder gerar movimento e validar o produto e ter prova social para falar que deu certo. Né? Então, muita gente entrou. Aí tinha umas, sei lá, 15 pessoas, 12 pessoas, 10 pessoas, poucas vieram através do próprio produto rodando mesmo, do tráfego desse produto, né? Mas, enfim, teve gente que entrou por causa disso. Eu pensei, eles estão vendendo por 15 mil. Tem pessoas que são profissionais autônomos, né, empresários ali, que não estão faturando tanto, mas querem chegar no 100 mil, ou seja, as pessoas que vão comprar, elas nem chegaram no 100 mil por mês ainda. Elas estão ganhando menos, 12, 10, 5, 15, 20, 30 mil às vezes. Então, todos oscilam nesse valor. Então, são profissionais autônomos, empresários ali, pequenos. Eles vão pagar para ter acesso a isso. Ninguém aqui vai passar esse conteúdo, ninguém aqui tem a capacidade direito de lidar com esse tipo de produto, porque é um produto mais complexo, é um produto de toda a empresa, tem que passar com didática. Mas tem que passar, não tem que passar uma coisa montada, tem que passar uma coisa que não tinha ninguém para montar. Então, quando eu fiz aquilo, eu assumi um papel de liderança, mesmo não estando no cargo, porque o papel do líder é montar o que vai ser colocado em prática para os caras do operacional só executar, que é mais fácil. Você é operacional, mano. Você só passa de forma didática aí, entende e passa. O que tem que ser feito. Só que, cara, eu que montei. Eu sabia que estava muito bom. Hoje eu olho e falo, porra, eu melhoraria 1000 vezes, né? Mas estava bom. Estava bom. Dava para aplicar. E eu era a chave que queria desenvolver esse projeto, porque eu queria adaptar eu tinha que adaptar para diversos nichos. E quem disse que era o mesmo nicho? Tinha gente que trabalhava no mesmo nicho, tinha gente que não, gente de academia, gente de clínico odontológico, comprava e queria adaptar. E eu tinha que adaptar, porque o negócio era separar em low e high ticket, né, que era a venda de curso e mentoria. Mas nem todo mundo tinha isso, esse modelo de negócio. Era parecido algumas coisas, mas tinha pessoas com produtos diferentes. Então, quem era a melhor pessoa para estar ali? Era eu, de toda a empresa, porque eu era o único que queria ter meu negócio. Eu era o único que queria ser empresário ali, que estava lutando pelo conhecimento para aplicar na própria empresa, né? Ah, mas o líder comercial, ele até falava em um dos cursos lá, que dentro desse curso ele deu uma das matérias de vendas, né? E ele até falava, eu não contrato, na parte de contratação, foi uma aula que eu vi dele umas 5 vezes. Ele falava, eu não contrato o cara que quer ser empreendedor porque ele só quer pegar o conhecimento e sair fora. Olha o pensamento do cara, velho. Meu Deus, cara, eu olhava aquilo e ficava horrorizado. Falava, cara, meu Deus, cara, você não vai contratar o cara porque o cara tem uma visão empreendedora? Você acha que, cara, eu teria feito tantas coisas a mais nessa empresa? Eu teria vestido a camisa de verdade, independente se o cara tava metendo louco com curso ou não, porque tinha um certo produto. Eu te falei, não é crime vender produto ruim, né? O produto só não é tão bom assim, mas funciona, né? Se o cara quiser ter aquela profissão, ganhar aquele dinheirinho, ele vai conseguir, se ele aplicar, né? Só que eu falei assim, cara, eu vou revolucionar. Eu sonhei por, por algumas horas, vamos dizer assim, e minha ficha já caiu, tá ligado? Porque eu falei, cara, não, eu vou tentar, mesmo que eu vou, que passava na minha cabeça? Que eu vou falar? Como é que eu vou chamar a atenção do dono da empresa, que tava próximo ali, né, o cara jovem, para poder mostrar para ele que ele falar, tipo assim, mano, deixa o carinha ali, deixa o Diego tocar o barco, que ele vai fazer o trampo que eu não quero ter. Só que, mano, aí é foda. Porque quem disse que o cara às vezes está disposto a te dar essa liberdade toda? Quem disse que o cara quer te ver crescer tanto assim e se tornar, sei lá, eu queria ser um case de sucesso tão forte dentro da empresa, olha o que eu imaginava, isso eu nunca falei para ninguém. Não sei, nem sei se eu falo aqui, eu vou falar aqui porque muito pouca gente vai ver, mas quando eu tiver algum podcast, pode ter certeza que eu vou ter alguns podcasts aí, participando de alguns movimentos e eu vou falar sobre isso. Né? Se eu lembrar agora do fio da meada, mas
eu queria ser um case de sucesso tão forte na empresa, que era o cara que começou ali, SDR, closer, papapá, fez todo o job rotation, passou por diversas funções, fez reuniões, criou impacto e se tornou uma personalidade igual ao próprio dono. Tipo assim, eu fui tão foda que eu iria criar um produto ali também para me lançar, e ele poderia lançar sendo dono de metade, que seja 50%, não tem problema. Me dá o recurso e pega 50% que eu vou fazer todo o trabalho, você não precisa fazer nada. Eu só me dá o espaço e o recurso, tá ligado? Só isso. Eu queria ser esse cara. Eu queria ter feito isso, porque eu vi uma oportunidade de escalar ali dentro. Porque quando eu comecei a aprender o produto, eu falei, mano, eu vou colocar o meu. Mas enfim, não era assim que o. Aí foi onde eu me soltei um pouco mais, falei um pouco mais sobre mim, né, pros mentorados ali dentro, e eles perceberam que eu era um cara que ia ser capaz de ajudar eles. E aí eles começaram a me elogiar muito no grupo. Hoje meus prints, várias coisas que eu tenho nas minhas redes sociais ali, profissional hoje, são de resultados reais que eu apliquei. Eu coloco ali, mesmo tendo sido operação de outra empresa, eu coloco ali porque fui eu que apliquei. Fui eu que criei a trilha de jornada. Fui eu que fui o head na operação sem ter sido head. De todo mundo que recebeu o notebook, ali, que eram os líderes, era tipo assim, recebe o notebook, mas é pra você trampar mais, só que de casa, né? Mas só para você ter acesso, para você continuar tendo comunicação, mas no fundo, você, se eu precisar de você, você vai estar online, né? Todos os dois líderes receberam, que eram os dois que tinham ali, né, na época. E eu fui o único que recebeu sem ser uma pessoa que estava assinado como liderança. Então eu comecei a me desenvolver muito, porque eu estava sem grana, sem notebook, sem recurso, tinha chegado aqui na ilha de Florianópolis com R$ 1,11 na conta, estava mudando de vida sozinho no corre suando, né? Então, tipo assim, ninguém sabe o que aconteceu para eu chegar com R$ 1,11. Mas eu tava dando a volta por cima de novo, mano. De novo. E aí, essa é outra história, eu vou deixar para outro dia, para outro vídeo, para outro conteúdo, né? Porque eu vou trazer muito mais detalhes profissionais, visões, ambições, situações, falsidade, intenções, né? Aproveitamento, vários aprendizados que eu tive durante essa jornada dentro dessa empresa e depois empreendendo, porque eu saí de lá para empreender. Foi minha primeira vez que eu empreendi aqui em Florianópolis, antes de fazer a Chave Dourada, né? Onde eu entrei de sociedade. Deixa até um spoiler, o líder dessa empresa, o líder do CS, né, o pilantra, mas, enfim, né, são coisas que a gente vai aprendendo na vida. Eu vou deixar para outro momento, para outra história, para outra situação, para a gente falar com mais detalhes, para alertar as pessoas sobre algumas visões, o porquê eu tomei algumas decisões, o porquê eu quis empreender com uma pessoa que eu não acreditava tanto, por que eu fiz algumas coisas sabendo que poderia dar muito ruim, mas o que eu queria? Eu queria aprender. E valeu a pena. Eu me ferrei muito, mas valeu a pena. Porque era o que eu precisava para poder entender algumas coisas dentro desse mercado que se eu fosse seguir o caminho tradicional que todo mundo, a maioria acredita, trabalha que você vai ser recompensado, talvez eu estaria, talvez eu estaria lá até hoje, teria aceitado a oportunidade, a proposta que me foi feita para ficar, ou teria ido para um outro lugar para trabalhar na área comercial também, como closer ou SDR, e não ser empresário, que era o meu sonho, sempre foi meu objetivo, antes de eu vir para Florianópolis, antes das pessoas que eu conheço aqui me conhecer, né? Já tinha empreendido, já tinha feito outras coisas, estava em outro movimento, estava com pessoas que tinham grandes resultados, né? E, enfim, então eu queria fazer isso de novo, só que eu estava um pouco mais esperto, mais calejado de uma outra vida, e aqui sozinho eu estava sendo uma outra pessoa. Mas ainda assim eu tinha o meu ego de não querer mostrar que eu estava tão fraco assim, dessa situação e tentava falar sobre minha outra vida às vezes também, isso me atrapalhou. Mas em 2025, ninguém que eu conheci soube da minha outra vida, praticamente. A não ser meu sócio de hoje, né, da Chave Dourada, mas enfim. Tirando isso, ninguém soube. Ninguém soube. E para mim foi a melhor coisa que eu fiz. Isso justamente por causa de uma pessoa que, não sei se ela vai aparecer aqui, essa pessoa em específico, mas uma pessoa que a gente vai ficar rico ainda junto, e é uma pessoa que eu tenho como amigo e tal, né, vou falar dela ainda. Ela é uma das pessoas que cabem na minha mão, né, meu parceiro Carlão, e a gente fala muito sobre muitas coisas aí da vida. Mas enfim, é, é isso, rapaziada. Deu certo, tá dando certo a empresa Chave Dourada, tô vivendo só dela, tô empreendendo depois de muitos aprendizados e ainda que aconteceram dentro da própria Chave Dourada, que a gente sempre tem que estar alerta,
Mas eu vou falar depois sobre cada função. Eu vou falar o que é ser um bom closer, o que é ser um bom SDR, o que é ser um bom, talvez, gestor de tráfego, também sou gestor de tráfego. Designer eu não sou muito bom, mas eu tenho criativos vencedores que meus clientes utilizam, né, e estão, de fato, convertendo em clientes, em visitas, que hoje o resultado da minha conversão para os meus clientes é ter mais visitas na oportunidade de gerar vendas. Então, no fundo, tudo é vendas, tá? Só são pontes, processos diferentes, né? Onde cada um passa o bastão de cada setor de uma empresa para gerar resultado, que é gerar vendas para um tipo de negócio. E no tipo de negócio que eu atuo hoje, que é o mercado imobiliário, eu tenho que fazer com que a pessoa visite, né? Não necessariamente a pessoa ela pode visitar de forma online, tudo bem, virtual, mas isso são coisas imobiliárias mais evoluídas e tal, que já tem um brand muito forte. Mas no contexto geral, eu preciso fazer com que o lead marque uma visita com o corretor e esse corretor consiga convencê-lo de que os imóveis que ele tem ali na pauta se encaixem com o que eu gosto dele e que saia uma venda. Eu, mesmo não sendo um baita designer, eu também faço alguns designers, tem designers que trabalham comigo, então a empresa não é uma empresa que só tem eu, né, é uma empresa que começou, obviamente, comigo, né, as ideias que originaram a empresa veio de mim, né, até encontrar pessoas capacitadas para somar, e hoje tem pessoa no comercial, tem pessoa na tecnologia, tem parte ali, tem uma pessoa que vai entrar com o gerente de projetos, né, que é uma empresa meio diferente. A nossa entrega é uma entrega bem diferente, uma entrega completa, 360 mesmo, porque por conta da experiência que eu tive atuando com modelo de negócio, eu acabei de falar para vocês. Porque eu sei que precisa de inteligência técnica em cada setor para que a venda do produto oficial, para tudo isso rodar, para você vender seu único produto, por exemplo, no ramo imobiliário, é vender imóveis. Para o cara conseguir vender imóveis, existe uma cadeia de ações que, trabalhadas em harmonia, faz com que ele venda mais e mais rápido, né? Por mais valor, tudo mais. E isso que eu aprendi nessa empresa, modelo de negócio. Quais são os ajustes que eu vou fazer em quais setores para que o produto seja vendido ou o serviço, entende? Então é isso que a minha empresa hoje entrega uma solução 360. Eu trabalho marketing dessa empresa, eu trabalho a parte de captação de imóveis, a parte de venda de imóveis, então eu consigo aumentar o portfólio dessa imobiliária sem ela utilizar ferramentas, sistemas SaaS, né, que são Software as a Service, que são sistemas para serviço de captação, né. SaaS sistemas para qualquer coisa, mas no caso do ramo imobiliário, empresas imobiliárias que utilizam SaaS para captar imóveis, cara, eu vou quebrar elas, né? Não porque eu quero, que eu sou maldoso, não. Porque o meu produto soluciona de uma maneira muito mais eficiente e é assim que vai ser. É isso que eu vou colocar no mercado e eu não tô nem aí, mano. Que lutem, né? Porque eu tô lutando aqui também para fazer isso acontecer. Então, a minha entrega é para trazer, de fato, como uma pessoa inteligente, trazer uma solução inteligente para as imobiliárias. Então, ela não vai precisar usar sistema, porque usar sistema, ela tem que pagar o sistema, ela tem que pagar uma pessoa para usar o sistema, e essa pessoa, mesmo que o salário dela seja pouco, dentro da carteira que o cara paga, o empresário, sai mais caro. Então, se ela paga 2 mil para um captador, vai sair uns 3 mil na carteira. E ela tem que treinar esse cara, supervisionar, metrificar esse cara, esquece. Minha solução, ela consegue fazer isso de uma forma muito mais eficiente, inteligente e automatizada. Consigo fazer a imobiliária vender mais imóveis, né? Obviamente, eu comecei fazendo isso, né? Meu core ali no produto inicial era a venda de mais imóveis para as imobiliárias, né? Através de estratégias de tráfego. Hoje eu consigo trazer imóveis, faço a parte de design ali do marketing, cuido do site, faço SEO, né? Então a gente tem profissionais que são capacitados para entregar isso para as imobiliárias, né? Você entendeu que a parte do marketing existem várias funções, todas elas nós preenchemos, né? Integramos ela com painéis de gestão, ou seja, sistema de gestão, CRM. A imobiliária já tem, né? Então a gente atende corretores, não, mas quando é imobiliária, a imobiliária já tem o CRM delas. A gente não pede para elas trocar o CRM, a gente integra ele, né, com essas ferramentas para que caia nesses CRMs, e a gente constrói todo um processo muito mais eficiente do que a imobiliária já vem utilizando. E a gente consegue automatizar com inteligência artificial também setores, toda a parte que é repetitiva, chata, que é feita mais de 2, 3 vezes, tem que lembrar de fazer sempre, que são dados práticos, assim, caminhos
praticamente cobrança, parte financeira ali, a parte até comercial de agentes de IA que vão conversar com o lead para qualificar eles, enviar para o corretor, marcar na agenda, toda essa parte a gente entrega e integra tudo. Então, hoje, nossa solução ela é uma solução 360, porque o olhar da minha empresa é pautado no meu olhar. E esse meu olhar, ele enxerga os mesmos problemas de forma diferente do que o mercado enxerga. Por isso que a nossa solução ela é uma das mais eficientes no mercado, se não a mais. A gente só está lutando para adquirir mais recursos e entregar para mais e mais e mais clientes e dominar esse ecossistema, certo? Então, hoje, a chave dourada ela é isso. Nós temos uma solução completa, e tudo isso veio muito por conta das experiências passadas antes de vir para Floripa e principalmente na escola que eu tive em Florianópolis, empreendendo e trabalhando em diversas profissões, né, em diversos cargos dentro de uma mesma empresa, de setores diferentes, que me ampliaram a visão, porque o meu objetivo antes de fazer isso já era intencional sobre isso. E é por isso que eu consegui ter essa capacidade e hoje eu consigo entregar isso para os meus clientes. É isso por hoje. Espero que de alguma maneira coisas que eu falei aqui tenham sido absorvidas por quem for assistir. Esse vídeo vai ser diretão, papum. Só vou fazer uma capinha no chat GPT e lançar essa capa, para ter uma descrição maneira. Quem sabe, quando chegar para alguém, alguém consiga, quem viu isso daqui até agora, consiga aplicar alguma estratégia ou comentar alguma coisa. Mas, no fundo, não vai ser agora que vai gerar esse engajamento, mas quando começar a gerar, né, que eu falei da constância, antes de ter o avio, é ter constância e com qualidade da entrega do conteúdo. É o que a gente está fazendo aqui agora. E aí, é isso. Quanto mais recurso e mais proporção isso vai tomando, mais eu consigo entregar também, obviamente, né? A gente vai evoluindo, vai tendo mais recurso, mais tempo para isso, mas não é por conta disso que a gente não vai estar aqui fazendo. É fazendo isso que a gente vai ter isso, né? Não é o contrário. Não é só quando a gente ter que a gente vai poder fazer mais. É fazendo mais que a gente vai ter as coisas. É isso, galera. Bora para cima e fazer acontecer. Grande abraço e até o próximo.